Num tempo em que comunicar deixou de ser apenas informar para passar a ser uma ferramenta de liderança, influência e confiança, há uma profissão que tem ganho uma nova centralidade e um novo destaque, a de ser speaker. Em Portugal, este universo está de facto a mudar e a prova disso é de que a Thinking Heads, uma das maiores plataformas internacionais de speakers e lideranças, acaba de chegar a Portugal. Ela está presente em mais de 45 mercados e representa uma rede com mais de 5.000 oradores. E falamos de nomes como Oprah Winfrey, George Clooney, Al Pacino, Sting, Jean-Claude Trichet ou Paul Krugman, por exemplo, mas também talento português com projeção internacional. Mas que talento é este? Quem são estas pessoas? O que é que faz um speaker? Como é que se lá chega? E porquê é que este formato tem ganho tanta importância? É exatamente isso que vamos descobrir neste episódio do É Comunicar que nos entendemos, com a presença de Rita Sarrabuio, ela que é a responsável pela operação da Thinking Heads em Portugal. Venha daí. Olá, Viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Rita, muito bem-vinda ao É Comunicar que nos entendemos. Olá Marta, muito obrigada. É um gosto estar aqui neste podcast que fala de um tema que eu tanto gosto. Ah, E por falarmos num tema que tanto gostamos e eu também gosto, vamos então aqui, para quem não está tão familiarizado com o termo, o que é na prática e aos dias de hoje um verdadeiro speaker? Nos dias de hoje, um speaker tem um papel talvez como nunca tenha tido, desde que há memória, desde que esta profissão ou esta atividade existe, porque vivemos na época também de uma revolução com a chegada da inteligência artificial, e onde começa a ser muito difícil distinguir a verdade da mentira. E, portanto, eu diria que um speaker nos dias de hoje é no fundo, o veículo ainda humano que nos pode trazer, com base no seu conhecimento e na sua experiência adquirida, aquilo que é trazer para a arena o confronto, digamos assim, entre aquilo que é a inteligência artificial e a inteligência natural, que é isso que eles representam, não é? Com base na sua experiência, nas suas vidas, no seu know-how, trazer para um fórum aquilo que é a sua especialização sobre determinado tema e, portanto, ganhou um papel muito relevante, sempre teve, mas nos dias que correm, mais do que nunca, digamos que é um certificado de conhecimento para podermos também contrastar com a muita informação que nós recebemos hoje, talvez até excessivamente no nosso dia a dia. Sem dúvida. Oh, Rita, e este conceito de speaker, e puxando aqui para o contexto, passa a repetição do Thinking Heads, é muito mais do que alguém que fala bem em palco, passo a expressão e a informalidade, ou alguém que de alguma forma é mediático, porque sim, estamos a falar de um nível de profissionalismo, bem mais sublinhado e bem mais trabalhado. Sim, eu diria que o foco não está tanto na performance em palco. É claro que, enquanto speaker, ela é importante e muito relevante na forma como passa, como os speakers passam o seu conhecimento às pessoas, mas acima de tudo e o mais relevante é aquilo que cada um deles nos traz para partilhar. E, portanto, nesse sentido, esta rede acaba por disponibilizar um conjunto de especialistas dos mais diversos temas, desde os mais comuns e sempre atuais, mas muito também temas e explicações e conhecimento com algumas áreas que hoje no dia a dia também nos angustiam e nos preocupam, porque falamos de realidades que são absolutamente novas, não é? Passámos há pouco tempo por uma pandemia, portanto, ter um especialista a falar e parece termos um suposto caso que ainda não conhece muito bem à porta, portanto, ter o conhecimento de especialistas
disponíveis para poderem ir às organizações, falar um pouco sobre aquilo que são as suas preocupações, as suas angústias, os seus receios, a forma como se lida com a imprevisibilidade nos dias de hoje, seja do ponto de vista económico, financeiro, de liderança, motivacional, é de facto muito importante. E trazer isso para Portugal e essa oportunidade e esse acesso foi sem dúvida um dos grandes propósitos deste projeto, é poder democratizar o acesso a especialistas nacionais ou internacionais sobre matérias que nos podem enriquecer muito enquanto seres humanos, enquanto cidadãos e enquanto organizações. A Thinking Heads é uma referência internacional, isto chega então a Portugal, com a parceria com a AMP Associates, que também ao qual a Rita está ligada, e justamente na sequência do que estava a referir, porquê a aposta no mercado português? Por várias razões. Confesso que a primeira grande motivação e o grande propósito foi, quando descobri a Thinking Head no seu todo, a oportunidade de levar para os palcos internacionais o talento português. Achei isto é espetacular para poder efetivamente colocar muito do nosso talento, das mais diferentes áreas de especialização, nos palcos internacionais. É uma janela para o mundo e acho que nós temos muito talento e ele merece ser conhecido e reconhecido de outra maneira. E, portanto, este passou a ser o grande propósito do projeto e aí foi esse a prioridade do caminho que fizemos ao longo do ano de 2025, quando juntámos os 50 primeiros portugueses a esta rede. E depois, de facto, como referes, Marta, Portugal é neste momento, eu não sei se existe esta consciência, um dos mais importantes hubs de eventos do mundo. Em Portugal, talvez porque esteja na moda, talvez pela sua localização geográfica e talvez pelos investimentos e linhas de apoio que surgiram, para o desenvolvimento de muitas conferências, de muitos eventos, é hoje um hub, super relevante e que recebe muitos eventos internacionais. E então faltava-nos aqui no mercado esta dimensão e esta oferta, não apenas dos oradores internacionais, mas também de oradores portugueses, para que no país que é o host, destes eventos, poderem também, ter disponíveis oradores, speakers que possam enriquecer estes mesmos eventos. E eu diria que é quase aqui o melhor dos 2 mundos, não é? Por um lado, com este aproximar ao mercado português, Portugal consegue receber também talentos enormes não é, de internacionais em eventos em Portugal e, como a Rita estava a dizer e bem, também nós colocarmos o nosso talento nos palcos do mundo, ou seja, sermos aqui, recebermos as referências internacionais e sermos nós também referências a nível internacional. Pode-nos dar alguns exemplos de alguns talentos portugueses que estejam ligados à Thinking Heads, né? Falou, são 50, ou foram os primeiros 50, é muita gente, mas só para as pessoas terem uma ideia de que personalidades é que estamos a falar. São personalidades muito diferentes. Na área, por exemplo, da economia e da política, temos Durão Barroso, Paulo Portas, Mário Centeno, que se juntou a nós agora muito recentemente, Pedro Cisa Vieira, Fernando Medina. hum, Portanto, são algumas personalidades ligadas ao mundo político e ao mundo económico, que vieram enriquecer esta rede e que têm um grande potencial internacional pelas razões óbvias, mas temos depois também nomes na área da ciência como António Damasio, temos alguns oradores na área de liderança com uma oferta muito diferente e muito interessante, como por exemplo a Joana Carneiro, que através da sua experiência enquanto mestrina, dá uma palestra absolutamente espetacular sobre como é que lidera, não é? Como é que funciona uma liderança de uma orquestra e depois aplicar isso à realidade corporativa, hum, e empresarial
ou uma Mariana Vanzeler, que é uma das nossas grandes jornalistas internacionais, premiadas, enfim, correu o mundo, já viu muita coisa e que do ponto de vista da resiliência acaba também por ser, um grande exemplo. Mas temos também speakers na área da sustentabilidade, juntam-se também, outras personalidades da área da cultura, Miguel Sousa Tavares, por exemplo, na área da escrita, ou a Guta Moura Guedes a falar um pouco sobre a importância da cultura também nas organizações. Hum, Enfim, a área da inteligência artificial, onde temos o Adolfo Mesquita Nunes, o Adinaldo Rodrigues, que é um grande especialista também que vive em Londres, grandes nomes portugueses que têm vindo a enriquecer não apenas o conhecimento em Portugal, mas que estão também a dar os seus passos naquilo que é o mercado, que chamamos assim, internacional, a par de pares dos seus pares tão relevantes como outros prémios nobres ou outros ex-ministros ou outros presidentes da república. E uma lógica de internalização do mercado de oradores portugueses, não é, portanto, como a Rita explicou e bem, e o que é que isto pode significar aqui na prática para o talento nacional? Ou seja, como é que vocês fazem a curadoria, não é, das pessoas que integram de alguma forma esta lista de oradores especiais? Bom, nós temos um conjunto de áreas que são áreas, digamos, transversais, do ponto de vista de temas, e com interesse generalizado, global. Política, economia, inovação, hum, sei lá, são tantas, inteligência artificial, eh, liderança, motivação, a área inspiracional, saúde mental, longevidade, agora muito a ser muito requisitada a área da defesa, não é? Que é com as preocupações de tudo com o que se passa no mundo, como é que nós nos podemos preparar, não apenas do ponto de vista militar, mas também do ponto de vista organizativo e de liderança, como é que nos podemos preparar do ponto de vista corporativo e social para estas novas realidades, a imprevisibilidade. Portanto, as áreas são muito transversais e nós vamos preenchendo essas áreas com um conjunto de pessoas que de facto têm provas dadas, quer do ponto de vista nacional, quer internacional. E depois, consoante aquilo que são as necessidades de cada uma das empresas que nos contacta, ou nos pedem já um orador ou um conjunto de oradores específicos, ou então pedem-nos essa curadoria, Marta, que estás a referir, que é: eu tenho este objetivo, eu quero chegar ao meu público com estas mensagens, quem é que vocês sugerem, enquanto speakers, que se possam juntar neste evento e consigam efetivamente passar essa mensagem. E nós aí fazemos essa curadoria de oradores para que se consiga cumprir esse objetivo. Qual foi a receptividade do tecido empresarial português e também do próprio métier dos eventos, não é, em Portugal, com esta aposta, da vossa parte em Portugal? Como é que sentiram que o setor sentiu, de alguma forma? Bom, primeiro, conscientes que íamos para um setor que, do ponto de vista dos speakers, iria representar speakers pagos, não é? Porque estes speakers são todos pagos. Iria, de alguma forma, exigir uma mudança de paradigma. Nós somos um país muito pequeno, onde toda a gente se conhece e, portanto, até aqui eu diria que, pelo menos pela reação corporativa, pagar a um orador não é algo que seja muito comum e, portanto, estávamos à espera de encontrar essa resistência, que encontramos efetivamente em algumas organizações, mas onde noutras, eu diria que a grande maioria compreende que isto é o talento e é o investimento da vida de uma pessoa. Esta pessoa investiu para adquirir este conhecimento e, portanto, que é muito justo que ele seja remunerado quando partilha esse conhecimento. E ao nível dos speakers,
de alguma forma as pessoas podem existe essa possibilidade das pessoas se candidatarem ou de se proporem à estrutura, por exemplo, para incorporarem a vossa lista de speakers, ou e para terem também o vosso apoio no sentido da profissionalização, não é? Portanto, porque o know-how, eh, é uma coisa, conseguir transmiti-lo, pode por vezes trazer aqui alguns desafios, não é, como sabemos. Existe essa possibilidade ou não? Ou na maioria das vezes são vocês que vão à procura das pessoas de acordo com aquilo que explicou atrás? O processo até agora tem sido muito proativo da nossa parte, até porque nós temos um posicionamento que é próprio da Thinking Heads e, portanto, há linhas orientadoras para aquilo que são os speakers que se desejam estarem nesta plataforma. Naturalmente que recebemos proativamente a disponibilidade de muitas pessoas que se querem juntar ao projeto, porque já o fazem proativamente, digamos assim, já o fazem profissionalmente, mas até agora a seleção tem sido uma seleção muito thinking heads. Tem sido uma receptividade enorme, de enorme por diferentes razões. Primeiro, porque gostam do projeto e gostam do desafio de passar a disponibilizar, junto com pares internacionais, aquilo que é o seu conhecimento. Depois, a agência organiza toda a sua vida do ponto de vista logístico de qualquer evento. Somos nós que tratamos de tudo o que tem a ver com o ponto de vista contratual, logístico, viagens, estadias, remunerações. Portanto, o speaker não tem que se preocupar absolutamente com nada, apenas em dizer-nos se efetivamente tem interesse naquele que é o projeto em causa, e se tem disponibilidade para o fazer. E, portanto, é muito confortável, no fundo, ter uma organização que lhes trata da vida, digamos assim. Desse ponto de vista, tem sido muito interessante a recepção dos convites que temos dirigido aos nossos oradores portugueses. O já há pouco falou nisso, mas só para sistematizarmos aqui um pouco melhor, o setor dos eventos em Portugal mostrou-se grande resiliência, sobretudo depois da pandemia, em 2021, faturou o 443,8 milhões de euros, com 3.131 empresas. O que é que estes números nos dizem sobre a vitalidade do setor? E olhando para o futuro, o que é que isto pode aqui significar, Rita, no seu ponto de vista? Bom, os eventos é uma coisa muito vasta, não é? Digamos que aqui a parte dos speakers é uma parte eh, muito considerável e muito relevante nos eventos, mas nem todos os eventos incluem speakers, não é? Portanto, digamos que temos aí uma fatia deste bolo. Mas o que eu acho que significa é que o mundo está numa permanente e muito rápida mudança. E, portanto, do ponto de vista de comunicação, e voltando ao início da nossa conversa, a parte da partilha de conhecimento, eh, tende, não apenas em Portugal, mas em qualquer geografia, a ser um desafio. Nós precisamos, enquanto seres humanos, começar a ter um papel do ponto de vista da análise crítica e do pensamento crítico cada vez mais ativo, porque essa certificação só vai acontecer através dos seres humanos e de quem tem esse conhecimento, porque é a única forma de contradizer ou de contrastar com aquilo que a inteligência artificial nos vai trazer. Portanto, do nosso ponto de vista, entendemos que hum, a presença dos speakers será cada vez mais necessária e mais desejada, quer em Portugal, quer noutras geografias, mas como referido, Portugal está do ponto de vista dos eventos, transformou-se num hub estratégico. O clima, a hospitalidade, as infraestruturas, a situação, a localização geográfica são variáveis muito competitivas para este setor. O que é que, do seu ponto de vista, Rita, pesa mais? Aqui a notoriedade, a especialização, a capacidade de inspirar, o alinhamento com o público ou o objetivo do evento? Ou seja, como é que, com uma oferta global tão vasta, não é, que temos neste momento, como é que se faz a curadoria
de um speaker certo para o contexto certo? Faz-se de forma muito intuitiva e dando uma resposta muito assertiva àquilo que é o objetivo de cada organização. Repare, as PMEs, por exemplo, que representam mais de 80% do nosso tecido empresarial, até agora tinham muita dificuldade em organizar um evento que pudessem aceder a um speaker de peso, porque estas pessoas obviamente que não estão propriamente com contactos muito disponíveis no mercado e, portanto, só isso levava a nem sequer tentarem. Ter uma plataforma que as ajuda, por exemplo, uma PME, a poder ter um speaker ou 2 ou 3 minimamente reconhecido, com o mínimo de experiência sobre os assuntos que querem abordar, poder acedê-los e poder levá-los às suas organizações, significa muito para estas empresas. E tem sentido, isso é muito interessante, o que a Rita está a referir, de facto, é a maior fatia do tecido empresarial português. Tem sentido procura e interesse, por parte desse tecido empresarial português na procura de oradores? Do ponto de vista de contratação, os primeiros meses estiveram muito, orientados e foram muito realizados pelas maiores empresas, com maior capacidade mas à medida que fomos investindo, na comunicação daquilo que eram os speakers que fomos disponibilizando, começámos a ter contacto das PMEs, quase contactos de surpreendidos, mas nós podemos mesmo aceder a estas pessoas e depois, naturalmente, consoante os FIIs, não é, que lhes são possíveis pagar, começaram a contratar alguns speaker para irem às suas organizações. E isto tem mesmo um valor muito, expressivo, porque para as PMEs, junto dos seus colaboradores, terem alguém a falar sobre a sua área de negócio, ou sobre objetivos que podem não ser propriamente tangíveis, como os financeiros ou de resultados, mas que possam ter alguém inspiracional que lhes possa falar sobre transformação digital, por exemplo, e que se é uma cara conhecida do público português e alguém que eles admiram, eh, poder ter essa pessoa na sua organização é, tem para eles um valor enorme, enorme. O co eu ainda, o projeto ainda está há pouco tempo em Portugal, portanto será talvez necessário mais algum tempo para se fazer aqui balanços com maior maturidade, mas ainda assim, Rita, que balanço fazem deste primeiro, ano, talvez possamos considerar Uhum. assim, Já primeiro ano, hum, sim. sim, e qual é a projeção de crescimento? Pode-nos traçar aqui uma radiografia de alguma forma nesse sentido, como é que estará o setor daqui para a frente em Portugal? Acho que o setor vai continuar a ter um crescimento exponencial pelas razões que já falámos, ou seja, a própria sociedade em que nós vivemos pede cada vez mais este contraponto ao excesso de informação com que nós somos bombardeados no dia a dia. E isso será cada vez mais. E, portanto, quando se chega ao momento de refletir sobre determinado tema e sobre determinadas situações, nós, enquanto seres humanos, valorizamos sempre quem fala connosco do ponto de vista também humano. E, portanto, eu estou em crer que vamos continuar a crescer 2 dígitos ao ano, nos próximos anos. E se vier a acontecer, será um bom sinal, não apenas, claro, do ponto de vista de negócio, mas acima de tudo, um sinal de que o nosso talento está a ganhar voz internacional. E isso deixa-me muitíssimo satisfeita. Sim, e em relação aqui aos eventos híbridos, também sabemos que vieram para ficar, há imensos, e obviamente pergunto-lhe se é aqui uma fatia também, ou poderá ser uma fatia interessante também de, hum, no contexto dos speakers, se aplicar também. Portanto, tem tido muita procura também para eventos híbridos ou apenas online? Temos tido procura, mas claramente aquilo que se prefere e que os clientes preferem é a presença física. Lá está, para evitarmos mais um layer de tecnologia pelo meio. Naturalmente que há speakers
que estão noutras geografias, vivem noutros países e também oferecem a sua presença online. E já temos fechado alguns speakers que entram nas conferências online e funciona lindamente. Hoje em dia as tecnologias permitem até uma participação bilateral muito ativa, muito interessante, muito viva, muito enérgica, quase como que se os speakers tivessem ali. Aliás, hoje em dia até já há hologramas dos próprios speakers, onde que estão representados ali digitalmente e onde os speakers estão a entrar de outras geografias, mas têm a sua representação em holograma nos eventos. Portanto, é de facto um mundo extraordinário e que está até mesmo neste setor a evoluir imenso. Mas a procura continua a ser por, se possível, ter o speaker aqui presencialmente para um contacto one-to-many. Ok, muito bem. Vamos vendo como é também que o mercado aqui nos vai trazendo, não é, ao nível da procura. E queria agora perguntar-lhe, que tipo de talento português é que a Rita acha que tem mais potencial para ganhar projeção a nível internacional, ok? Portanto, o que é que, os eventos, as companhias, as empresas, enfim, ao nível, internacional poderão valorizar nos speakers portugueses? Agora fazendo aqui o ciclo inverso. Valorizam muito, a experiência política, porque nós tivemos alguns políticos já com cargos internacionais e, portanto, já têm uma visibilidade internacional, logo, naturalmente, que procuram essa oferta. Portanto, tudo o que tem a ver com as áreas de política, geoeconomia, geoestratégia, são speakers que têm procura. Do ponto de vista cultural também, nomeadamente a nossa mestrina, Joana Carneiro, Miguel Sousa Tavares, portanto, são rostos conhecidos também internacionais. Do lado da ciência, temos também nomes de muito peso, como, por exemplo, António Damasio, não é? Que é um cientista e professor super reputado e que, mesmo já com uma idade tão avançada, continua a escrever livros que são publicados em diferentes línguas e com temas muito, muito atuais. Na área da defesa e na área da inteligência artificial, também temos nomes que estão a ser bastante requisitados. E depois, por exemplo, uma Mariana Vanzeler, não é, que vive nos Estados Unidos, é premiada com Grammys, é uma super comunicadora e, como tal, é também muito requisitada internacionalmente. Isto para dar alguns exemplos. Tem sido também interessante, Marta, que nós, com base nesta diversidade, acabámos por organizar hum, também para o mundo mais corporativo, programas depois temáticos por clusters. Por exemplo, temos um programa de liderança com 8 sessões, onde os nossos speakers são os formadores. Portanto, um speaker vai falar sobre liderança em tempos de crise, outro falará de liderança geopolítica, outro fala sobre a liderança e os desafios do ponto de vista mental para sabermos lidar com as adversidades e com a imprevisibilidade dos nossos dias. Depois temos outro líder que vai também falar sobre a liderança na longevidade, como é que as empresas e as organizações se devem preparar para a longevidade que o ser humano está cada vez a ter mais. E, portanto, estes programas têm sido interessantes porque é também uma forma de levar um conjunto de speakers sobre um tema que interessa às organizações, que é, por exemplo, neste caso que eu estava a dar, desenvolver os seus próximos líderes através de um conjunto de formadores que são os próprios speakers que toda a gente conhece. Este tem sido também uma espécie de curadoria muito interessante. Sim, e é um bocadinho distinto do que nós associamos de uma forma automática quando ouvimos falar em ser speaker, não é? Mas que sem dúvida que preenche uma necessidade
útil e muito relevante nas empresas. Portanto, quase que podemos considerar que de alguma forma vocês fazem um tailor-made para a necessidade das empresas, não é? Ou seja, se as companhias vos explicarem, não é, no âmbito de destes do que é ser speaker, quais são os formatos e os temas que querem abordar, vocês desenham essa digamos, esse programa. Estes programas, sim, que podem ser na área da saúde, pode ser na área da inovação tecnológica, pode ser na área da longevidade, com tudo o que isso implica, quer do ponto de vista de organização, de gestão, de saúde mental, portanto, são os tais clusters que eu falava, onde é possível fazer esse tailor-made para a necessidade de cada uma das empresas. Uhum. Isso poderá ser uma das áreas que mais vai crescer, não, na atividade em Portugal. Pelo aquilo Sem que a Rita dúvida, está a sem partilhar, dúvida. parece. Sem dúvida, porque já temos esse exemplo nas outras geografias onde a Thinking Head está, e estes programas têm sido um enorme sucesso. Estamos neste momento a começar a implementá-los em Portugal e a recepção tem sido fantástica. Há Fantástica. mais alguma tendência que a Rita possa partilhar connosco daquilo, lá está, do know-how que têm dos mercados internacionais onde estão há tanto tempo, com economias com outro ritmo, não é? Com outros Uhum. ritmos e outras velocidades. Há assim mais alguma tendência que a Rita considere que possa vir a acontecer aqui no mercado em Portugal dentro deste setor? Há setores que estão efetivamente a mexer muito. O setor do luxo, por exemplo, está muito procurado. O da longevidade imenso, porque, enfim, é um desafio que toda a humanidade está a ter e, portanto, é preciso essa adaptação. A saúde mental, a procura de especialistas que ajudem as organizações a pensar o problema da saúde mental que advém, enfim, de todas estas mudanças socioculturais que estamos, enquanto sociedade global, a viver, sempre muito à procura de speakers que possam gerar alguma inspiração e alguma motivação às organizações. E depois, claro, as áreas muito ligadas aos temas da atualidade, nomeadamente, como já referi, da defesa, ou da instabilidade, portanto, capacidade de adaptação, hum, geopolítica, política externa, são áreas que têm tido muita procura e que normalmente estão mais linkadas àquilo que se passa na atualidade. E olhando agora, e é aqui a última pergunta que lhe faço antes de irmos à pergunta Sim. final mesmo, que é, o que é que a Rita sente que são os principais desafios dos oradores portugueses? Qual é aquelas áreas em que, no fundo, vocês são até, hum, enquanto estrutura, tão profissionalizada, eles conseguem capitalizar? Quais são aqui, digamos, os aspectos que eles sentem mais, dificuldades ou mais desafios? Para fazer uma intervenção. Os nossos speakers nacionais, que são mais requisitados internacionalmente, são muito bons. Quando se vê o nosso talento, hum, a fazer apresentações ao lado dos seus pares internacionais, eles são muito bons, Marta. E é pena só darmos conta disto quando de facto os vemos nestes fóruns. hum, Dá-me pena no sentido em que, quando às vezes apresentamos propostas, aquilo que sentimos é que há uma preferência ainda por nomes que são mais conhecidos. E isso é uma desvantagem, mas também é algo que eu acho que vai sendo melhorado com o tempo e à medida que os portugueses vão tendo cada vez em mais eventos e em mais fóruns internacionais. Mas essa é uma desvantagem competitiva que nós ainda temos, porque, enfim, somos um país pequeno, nem todas as pessoas são tão conhecidas como outras do ponto de vista global e, portanto, desse ponto de vista, ainda é o desafio. Mas uma coisa eu garanto, os nossos speakers internacionais são muito bons. O nosso talento, o talento português é fantástico. Não apenas no conteúdo, mas na forma como o expõe e o apresenta. Não tenho a mais pequena dúvida e acredito que nos falta um pouco como país essa perspectiva de que, de facto, também nisto somos muito bons e temos muito talento. Haja agora a oportunidade e vocês vêm ajudar nesse sentido de mostrarmos esse talento em cima dos palcos, do tão do
de tanto talento, passa a repetição, que temos realmente em Portugal e nas nossas pessoas e no nosso conhecimento, nas mais diversas áreas, como a Rita também explicou aqui. A Rita já sabe que não posso deixar ir embora sem recorrer aqui ao baralho das cartas para conversas podcast inesquecíveis, aqui o nosso GoPod. Então, Rita, vou Vamos a baralhar, isso. vamos ver que carta e com uma pergunta surpresa é que vai sair à Rita. Vamos ver. Uma pergunta aqui criativa, um desafio criativo, Rita. Eu vou mostrar para a câmara, mas vou ler, obviamente, para quem está apenas a ouvir. Se, se a Rita pudesse criar um feriado, qual seria e porquê? Eu acho que faria o feriado do propósito. Ou seja, um dia para que as pessoas pudessem refletir sobre aquilo que as move e que motiva. Hum, Acho uma excelente ideia. Acho mesmo, acho que seria incrível um dia para cada um de nós refletir, não é? Sobre o nosso propósito. Acho que seria mágico, poderia ser aqui uma ideia. Não sei se seria depois usado na prática com esse fim, mas enfim, seria, digamos que a motivação, do feriado, e se algumas pessoas já fizessem essa reflexão, eu acho que já teria valido a pena. Concordo inteiramente. Rita, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença no É Comunicar que nos entendemos. Continuação de muito sucesso para este setor. Vamos continuar, obviamente, aqui a estar atentos e obrigada por nos ajudarem a dar palco e a fazer brilhar o talento português cá dentro e lá fora, não é? Em todo o mundo. Assim que acompanha o podcast, muito obrigada por ter assistido até ao fim. Já sabe, se gostou, partilhe, comente, avalie e até ao próximo episódio. Obrigada por me ter feito companhia e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!